Muito bom dia, graça e a paz, Igreja do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença nesta manhã e nós te louvamos e te agradecemos pelo Teu amor e a Tua bondade. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pelos livramentos do Senhor com as nossas vidas. Senhor, nesta manhã, mais uma vez, diante do Senhor nós estamos e derramamos perante o Senhor o nosso coração. Pai, perdoa-nos os nossos pecados e falhas, transgressões, iniquidades, Pai. Senhor, nos ajude a cada dia, Senhor, vencermos esse homem de pecado, meu Deus, essa mentalidade carnal, esse coração, Senhor, que pende mesmo, Senhor, para o pecado, para o mal. Deus, em nome de Jesus, leva cativo os nossos pensamentos a Ti, traz cativo em nós a mente de Cristo, que a Tua vontade, ela seja mesmo soberana sobre as nossas vidas, que nós tenhamos de fato um coração, Senhor, totalmente derramado diante do Senhor. Meu Deus, totalmente temente a Ti, entendendo que o Senhor é soberano sobre tudo nas nossas vidas. Pai, eu oro pedindo que o Senhor esteja mesmo enviando o Teu Espírito Santo para nos conduzir, para nos instruir, para nos orientar. Eu oro para que os tampões dos nossos ouvidos sejam agora retirados, ó Deus. Eu oro, Senhor, para que a mente, Senhor, ela seja agora aberta, o entendimento seja aberto, que a venda dos olhos, Senhor, caiam por terra, Pai, que todo o coração de pedras, Senhor, seja substituído pelo coração de carne, Pai. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que esta palavra, que é de fundamental importância, é primordial para a nossa vida, meu Deus, ela possa encontrar, Senhor, agora vias de ouvidos abertos para penetrarem, sim, Senhor, os ouvidos, perpassarem, Senhor, todos os percalços que possa existir de barreiras criadas, implantadas, Senhor, seja pela cultura, seja pela religião errada, Pai, por ensinamentos errôneos, Senhor. Meu Deus, eu oro, Senhor, para que haja em nós um entendimento, Pai, e que nós possamos, a partir deste entendimento, gerarmos uma transformação de coração, de um coração devotado a Ti, de um coração submisso ao senhorio do Senhor, Pai, e que nós possamos mudar mesmo, Senhor, o nosso ambiente, meu Deus, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Pai, crendo que o Senhor está nos guardando, nos conduzindo, nos direcionando, nos livrando, Senhor, dos principados e potestades das trevas, Pai. Cremos no Senhor em todo o tempo. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, obrigada pela Tua bondade, obrigada pela providência, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, hoje a nossa lição é a lição 13 da apostila Passo 2, Autoridade e Submissão. É um tema assim que às vezes pode causar um comichão, né, nos ouvidos, principalmente falar sobre submissão, né? Falar tem que ser submisso nos nossos dias é algo que causa assim, né, uns negócios, geralmente, já um enrijecimento, né, no coração, na conduta, na postura, muitas vezes no olhar, quando fala-se que precisamos nos submeter a alguém, principalmente se esse alguém for uma pessoa que a gente não se agrade muito, que a gente não concorde muito, né?
E hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos entender biblicamente a autoridade, né, a origem da autoridade e o que é essa submissão. Por que que nós precisamos nos submeter? Por que que a palavra do Senhor nos ensina sobre isso, né? E o texto básico, né, que embasa esta lição é o texto que está em Romanos 13, né? Então, na carta aos Romanos, Paulo escreveu no capítulo 13, do verso 1 ao verso 7, algumas instruções falando sobre a submissão às autoridades, tá? E tem o versículo para decorar. O versículo para decorar está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, que diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, nesse texto aqui, Samuel, ele foi lá repreender Saul, né? Porque ele desobedeceu uma ordem direta do Senhor, né? Quando o Senhor, eles foram, deixa eu só abrir o texto aqui, 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 22. Então, quando o Senhor falou que era para ele ir ali matar todo mundo, né, dos amalequitas, né, respondeu Saul: a cidade de Amaleque. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas. Então, ali, a cidade de Amaleque, o rei dos amalequitas, eles tinham transgredido contra o Senhor, e o Senhor foi e falou para Saul que era para ir lá e era para destruir tudo, acabar com tudo, matar todo mundo e tal, e tal, e tal. E Saul, ele não obedeceu esta ordem do Senhor, né? Ele acabou poupando, né, o rei, e pegou ali algumas coisas, né, que carneiros ali para sacrificar ao Senhor e tal. E aí o Samuel vem a ele e fala para ele, né, repreende ele e fala para ele se o Senhor se agrada mais da obediência ou se o Senhor se agrada mais dos sacrifícios. Será que sacrificar ao Senhor, fazer coisas para o Senhor, mesmo não sendo aquilo que o Senhor pediu, é o que agrada ao Senhor? Ou obedecer a uma ordem direta do Senhor é o que agrada ao Senhor, né? E aqui nesse texto nós verificamos então que obedecer é o que o Senhor quer de nós, né? Então, assim, falando sobre autoridade, que é o tópico 1 da apostila, a autoridade, ela é o direito que alguém tem de mandar e ser obedecido. Mas qual é a origem dessa autoridade? Como surgiu? Quem foi que inventou isso? De onde que vem essa questão de autoridade, de alguém que tem poder para mandar em outros, né? Tem ali esse poder mesmo, né? Está numa posição de dar ordens a outras pessoas e esperar que essas pessoas, né, se sujeitem, obedeçam ali os comandos dela. Quando a gente vai já para Gênesis, ali, né, no primeiro capítulo, nós verificamos o quê? Né? Gênesis no capítulo 1, no verso 1 mesmo, a gente verifica que Deus, Criador de todas as coisas,
já começa a exercer autoridade ali, não é? Porque ele fala assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então nós vemos aqui o Senhor dando ordens, né? O Senhor criando a terra. E aí quando você lê todo esse capítulo aqui, você verifica que o Senhor foi dando ordens e as coisas foram sendo criadas e estabelecidas. No verso 26, Deus fala assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E aí, verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então você verifica que a origem de toda a autoridade é Deus. E Deus, ao criar o homem, ele delegou a autoridade ao homem para sujeitar a terra, os animais, todas as coisas criadas. Entendeu? Então, ó, Deus é a autoridade suprema. E ele delegou a autoridade ao homem, que aqui no início, a Adão e Eva, né? Ele disse aos dois que era para sujeitar a terra, os animais, eram para frutificar, quer dizer, gerar filhos, multiplicai, né? É isso que o Senhor disse aqui a Adão e Eva. Então você verifica o Senhor dando a eles ordens de como eles deveriam proceder enquanto aqui. Então, ótimo, entendemos isso aqui. Eu trouxe aqui também um significado, né, da origem da palavra ordem. Por quê? Hoje em dia nós verificamos que existe alguns equívocos, né, em relação ao entendimento de autoridade, né, de ordem não, de autoridade, tá, gente? E eu trouxe aqui uma fala de uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela fala sobre a questão da origem da palavra autoridade, tá? Então a palavra autoridade, ela é de origem romana, derivando do latim augere, que significa aumentar, desenvolver, fazer crescer. De augere originam-se as palavras auctor e auctorias, que significam respectivamente autor e autoridade. Então nós verificamos aqui o autor, né? Deus, autor de todas as coisas, e autoridade. As autoridades tradicionais e naturais, como por exemplo, as famílias, as igrejas, as forças armadas, são forças civilizadoras e disciplinadoras. Então aqui a gente verifica que dentro da estrutura de sociedade, né, tem várias esferas onde autoridades são colocadas. E essas autoridades, elas têm ali uma responsabilidade de estruturar, então, essas instituições de maneira organizada,
né, para desenvolver bons hábitos, virtudes, transmitindo às novas gerações valores, modos de conduta, atitudes e conhecimentos práticos, de acordo com um autor chamado Thomas Molnar. A autoridade visa a ritualização dos bons hábitos. Desta maneira, as autoridades são como balizas orientadoras, pontos de referência, fronteiras e limites que demarcam e sinalizam o que é certo, o que é errado, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso na vida social e nas relações humanas. Então a gente verifica aqui que a autoridade ela é proveniente de Deus. O Senhor Deus, o nosso Deus, é a fonte de autoridade, é a origem, ele é a autoridade suprema e dele derivam todas as outras. E dentro dessa estrutura social, né, dentro da humanidade, fez-se necessário então esse estabelecimento de autoridade. Por quê? Porque é necessário uma autoridade, como nós vimos, para estar ordenando as coisas como elas devem ser, a fim de quê? De suprimir, né, impulsos que sem uma ordem, regras disciplinadoras ou formação de consciência a nível de conduta não seria possível, né? Então nós verificamos aqui que lá no verso, quando o Senhor ele fez o homem e ele deu, né, delegou a eles essa autoridade do domínio ali da terra, da natureza, né, dos seres criados, né, além deles. Então a gente verifica que o homem aqui, ele não se equipara, ele não está no mesmo nível de dignidade, digamos assim, diante de Deus que a natureza. O homem, ele tem maior valor que a natureza, tá? Então por que é muito importante eu entender isso? Porque eu não posso relegar a vida humana ao mesmo nível que a vida de um animal, por exemplo, ou a vida de uma árvore, por exemplo. Não, o homem, ele é superior a isso. Ele foi criado, né, e foi dado a ele a autoridade de o quê? De organizar, gerir todas as coisas. Aqui ele fala dominar, né? Então dominar, ao homem foi dado esse domínio, essa autoridade, e não o inverso. Então não está equiparado aqui, tá? Isso é importante entender, porque a gente está vivendo uma sociedade que tem tentado tirar uma autoridade que é dada ao homem e equiparar isso ao mesmo nível da natureza, tá? De outros seres vivos. E o homem não. O homem não, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Quando Deus coloca, aí Deus, né, fez o homem, criou o Jardim do Éden, colocou o homem ali, disse para o homem, deu uma ordem. A gente vai verificar isso lá no capítulo 2, no verso... no verso 16, capítulo 2, verso 16, Deus vai dizer para o homem o seguinte, ó: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então assim, o Senhor criou o homem, o Senhor criou todas as coisas, né? Fez ali a natureza, o céu, a terra, as estrelas, os astros, tudo. Criou o homem, colocou no Jardim do Éden tudo. Lá ele podia se servir de tudo, ele tinha domínio daquele ambiente, ele tinha total liberdade para dominar sobre tudo que estava ali. A única coisa que ele não poderia fazer, e essa foi uma ordem direta,
né, que Deus deu a Adão é: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas. Então você verifica, a autoridade, Deus, né, ele ordenou as coisas, ele criou as coisas e ele ordenou as coisas. E ele colocou ali: não coma, porque o dia que comer, dela morrerás. Então o homem precisava o quê? Se submeter ao Senhor nessa ordem. A autoridade do Deus Criador. E aí transgrediu. Então quer dizer, ele foi insubmisso. No caso aqui a gente verifica que a Eva, né? A Eva lá foi dar ouvido para a serpente ali foi dar ouvido para ela, então ela desobedeceu. Quer dizer, ela foi insubmissa à ordem do Senhor, não à ordem direta, né? Porque o Senhor deu a Adão e ali ela teve conhecimento disso, então ela desobedeceu. Adão desobedeceu a Deus, né? Ela agiu por ela mesma ali. Então, uma insubmissão direta à autoridade do homem, à autoridade de Deus. E depois disso a gente verifica que o Senhor tira eles dali, né, diz algumas coisas para ela e tal. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, que depois a gente vai voltar a falar sobre isso, a gente precisa entender o que é o contrário, né, da verdadeira autoridade. Então, o contrário da verdadeira autoridade é o capricho pessoal, a desordem, a anarquia, o despotismo e o totalitarismo. Que isso aqui é quando existe uma autoridade que ela age pensando nela mesma, nos seus próprios ideais, diferente daquilo que nós acabamos de ler, que é o quê? Que a autoridade proveniente de Deus, ela é uma autoridade que ela age em conformidade com os princípios advindos de Deus, que é a busca pelo bem, que é a ordenação das coisas para que não haja injustiça, para que não haja desordem, anarquia mesmo, né? Aquela coisa, é uma desordem mesmo, por exemplo, né? A autoridade, como nós vimos, ela vem para ordenar as coisas para que se funcione, haja um funcionamento ordenado e todos que participem desse ambiente, eles vivam bem, em paz, né? É isso. Então, qualquer autoridade que não haja dentro disso, não é uma autoridade legítima, né? Uma autoridade legítima, não é uma verdadeira autoridade. Maravilha? Glória a Deus. Então, nós vimos a origem da autoridade. E talvez você esteja se perguntando: por que será que se faz necessário ter autoridade? Eu acho que, falando um pouquinho sobre como nós já falamos e vindo ali dentro do entendimento da palavra de Deus, a gente vê que a autoridade ela faz-se necessário porque a autoridade ela tem um maior entendimento das coisas, e a preocupação que a autoridade tem é de realmente o bem, buscar o bem do outro, né? Fazer com que as coisas funcionem de maneira a realmente promover o bem. Eu trouxe aqui uma fala de um autor que ele diz o seguinte, ó: os seres humanos não concordarão em opinião sobre um assunto sem que haja grau equivalente de conhecimento. Tá? Então é aquela história que a gente conhece. Geralmente quando a gente vai debater em alguma situação, todo mundo sempre tem opiniões diferentes, tem entendimento diferente. Então sempre se faz necessário uma autoridade para poder determinar certas coisas, porque se deixar
com que as coisas aconteçam assim, à vontade de todos, geralmente não dá muito certo, né? Isso cria uma necessidade de legislação e adjudicação humana para aplicar os grandes princípios da lei moral a todos os interesses humanos. Há inúmeros desejos e necessidades humanos que não podem ser atendidos de modo adequado, exceto pela instrumentação de governos humanos. Então a gente verifica que a questão do governo é uma necessidade, né? É uma necessidade de existir alguém que realmente governe, que exerça governo. E ali no tópico 1 da apostila, no ponto 1, fala sobre a autoridade absoluta. Nós já entendemos que a autoridade absoluta é Deus. Não existe outra autoridade absoluta sobre as nossas vidas. A única autoridade absoluta sobre as nossas vidas é Deus. Por que que Deus, ele é autoridade absoluta sobre as nossas vidas? Por quê? Porque ele é o criador de tudo, ele criou todas as coisas. Nós fomos criados por eles, né? Então, somente ele tem autoridade absoluta sobre as nossas vidas. Então a gente vai ler em Gênesis 1, que é o que eu li, né? No princípio Deus criou o céu e a terra. Depois a gente verifica ali o que ele falou para Adão. Depois a gente vai verificar que em Romanos 11, 35, 36 fala: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Tá? Então, é o Senhor, ele é o único que tem autoridade absoluta sobre as nossas vidas. Em Salmos 115, 3 fala: mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. O Senhor é o Deus que ele tem todo o domínio, conhecimento e inteligência. Nada daquilo que nós temos ou sabemos ou podemos inteligir se equipara, se compara àquilo que Deus é, àquilo que Deus faz. Então, nunca, jamais nós poderemos chegar ao nível de autoridade de Deus, se denominar Deus, achar que nós temos todo o poder, que nós podemos subjugar pessoas e achar que nós não podemos fazer isso, porque a única pessoa que pode fazer isso é Deus. E nós temos também a autoridade delegada. Então, a autoridade delegada, como nós já começamos a entender, é aquela autoridade que recebeu, é aquela pessoa, governo, instituição que recebeu essa autoridade mesmo para fazer coisas, para poder exercer domínio sobre outras pessoas. Todos os demais que têm autoridade têm-na por delegação de Deus. Então, assim, essas autoridades delegadas, essas pessoas que receberam a autoridade, elas são autoridades porque elas receberam essa autoridade de Deus. E a gente verifica que a primeira pessoa que recebeu a autoridade de Deus, ele foi Adão e Eva, né? E aí depois a gente verifica que no desenvolvimento da humanidade, essas coisas elas foram sendo estruturadas a nível de instituições, governo civil, eclesiástico. Mas a primeira instituição de autoridade é familiar, é a família. E isso aqui é muito importante a gente saber disso. Por quê, gente?
Porque é a partir da família que todas as outras coisas acontecem, tá? Então a gente verifica que a humanidade, ela começa a partir de um homem, de uma mulher e os seus filhos. E aí, quando o Senhor ele escolhe a Abraão para ser o homem pelo qual, né, o Senhor iria estabelecer todas as nações da terra, né, pela sua semente ali. Então a gente vai verificar isso em Gênesis 18. Deixa eu só abrir aqui para não ficar incorreto, ó. Gênesis 18, 19, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, porque neles serão benditas todas as nações da terra. Tá? Então, o que acontece? Aqui, né, o Senhor ele escolheu a Abraão e Abraão, ele é o primeiro patriarca, né? É o primeiro patriarca. Então, é Abraão, Isaac, Jacó, né? De Jacó vem José, mas o que acontece? José ele foi escravo para o Egito. E com isso, você conhece a história, depois que José se tornou governador do Egito ali, a família de Jacó foi toda para lá, né? Então eles ficaram morando no Egito. Passou um tempo, aquele faraó morreu, não sei o quê. Esqueceu de José e o povo hebreu, eles começaram a se multiplicar e eles eram muito prósperos, aquela coisa, e crescer em número, né? Muita gente, aquela coisa. Então, com medo mesmo de repente dominarem ali e tal, o faraó começou então a escravizar esse povo. Eles começaram então a ser escravizados, explorados, a sofrer mesmo ali no Egito. E aí eles começaram a orar ao Senhor, pedindo que o Senhor levantasse um libertador. Levantou Moisés, tirou o povo do Egito. E quando eles estavam no deserto, Deus então, ele dá instruções para Moisés em relação à organização daquele povo, né? As leis que iriam reger aquele povo, os mandamentos que iriam reger aquela nação, aquele povo escolhido. Então a gente conhece, né, as leis que foi dado o decálogo, né, os 10 mandamentos, e ali o Senhor diz como que eles deveriam agir em relação a Deus, então em relação à sua fé e também em relação ali às pessoas. Então algumas leis morais, e depois a gente vai verificar ali no decorrer do livro, principalmente em Levíticos e Deuteronômio, essas leis sendo esmiuçadas na questão da condução mesmo, da civilização ali, para eles terem uma vivência boa, digamos assim, né? Então a gente verifica essa questão da autoridade. E ali no Egito, quem era a autoridade? A autoridade maior era Moisés. Moisés, ele era a autoridade. Depois de Moisés veio Josué, que foi a autoridade que sucedeu então Moisés ali, né? Depois dele não teve mais, porque Josué ele não preparou ninguém, e aí veio a época dos juízes e depois dos profetas, tá bom? Então a gente verifica que sempre tem alguém que precisa conduzir, mas é alguém que tem essa autoridade delegada por Deus, ok? E ela acontece na esfera familiar, ela acontece na esfera governamental, institucional, né? Que são as leis civis e tudo isso. Mas também, gente,
tem autoridade delegada, que é o quê? Que é o seu patrão, que é o professor na sala de aula, que é os guardas de trânsito, os policiais. Tudo isso são autoridade. E hoje em dia a gente verifica que existe uma dificuldade muito grande na questão da sujeição às autoridades. Porque esse princípio de autoridade, que é de Deus, que vem de Deus, ele tem sido o quê? Esfacelado. Esse princípio de autoridade, isso é um princípio. É um princípio. A autoridade, ela é um princípio, é um princípio, sabe, muito sério, porque é a partir dele que as coisas acontecem, gente. Dentro de casa, no lar, na família. Então, a gente verifica que Deus, ele deu essa ordem a Abraão de ensinar os seus filhos. E Abraão, esse modelo de família, de condução de família, ele não se perdeu. Ele não se perdeu. A gente deve continuar nesse mesmo princípio, que é o quê? De ordenar os filhos, de instruir os filhos, de ensinar os filhos. Por isso, o pai, a mãe tem que entender o seu papel de autoridade. De autoridade. Toda a autoridade, qualquer outra, ela não vem antes da família, ela não vem antes da família, do pai e da mãe. Toda autoridade, a única autoridade que vem antes é a de Deus. É a de Deus, né? Mas isso ao longo dos anos foi se perdendo. A gente verifica hoje que há uma dificuldade enorme das pessoas se submeterem mesmo às autoridades, de entender a importância de sujeitar as autoridades, principalmente aos pais. Por quê? A maioria dos pais hoje não entendem o que é ser autoridade, né? Então, não é culpa dos pais em si, tá? Por quê? Essa destruição desse entendimento, essa aniquilação, abolição, vou colocar essa palavra, essa abolição desse entendimento de autoridade foi arquitetado por mentes muito malignas, muito malignas. E aí você, de repente, antes de você chocar e falar, nossa, que extremismo, não é um extremismo, porque a gente verifica que Satanás, ele é a origem disso. Ele é a origem disso. Então, toda resistência à autoridade é satânica. Tem a sua origem em Lúcifer, tá? Então, assim, algumas mentes aí, né, influenciadas por esse espírito de Satanás, percebendo que a família era a estrutura mais forte de uma sociedade e que ela, por exercer a autoridade sobre os filhos, de trazer os seus ensinamentos naquilo que eles acreditavam, e até então, né, ali no início do século XVI, quando entra a Renascença e tal, que vem alguns pensadores pensando em abolir essa questão da tradição, né, dos princípios judaico-cristão, de fazer uma sociedade sem Deus. Eles começaram então a pensar algumas coisas. Então, ali a partir do iluminismo do século XVIII, que isso ganha força, e alguns pensadores escrevem literaturas falando sobre aquilo que eles pensam a respeito do novo homem, do novo mundo, um mundo totalmente sem
sem essa moralidade cristã, né? Um homem que não se sujeita a ninguém, um homem que ele é levado ali a viver todos os seus desejos, as suas vontades, que ele não é reprimido, que ele não é oprimido. Entendeu? E aí essas mentes diabólicas começaram então a ocupar alguns espaços e recrutar pessoas que, né, compraram a ideia e fizeram livros, entraram em algumas instituições governamentais e começaram a disseminar a ideia de que a família é o primeiro espaço opressor. Opressor, por quê? Porque o pai reprime as vontades da criança, porque a criança não tem o direito de se expressar livremente, fazer tudo aquilo que ela tem vontade, né? E isso começou a ser disseminado, né? Foi ganhando alguns órgãos, né? De limitar a autoridade da família, de limitar a autoridade dos pais, né? E à medida que foi acontecendo então a evolução da questão do digital, né? Dos meios de comunicação, vou colocar dessa maneira, e eles começaram então a disseminar essas ideias de maneira sutil, né? Um filho aqui que responde o pai, um filho aqui que não se sujeita, uma fala aqui de que o pai não tem poder, porque a criança tem que ser livre, aquela coisa. E isso foi ganhando espaço, e é só a gente olhar a história que a gente verifica como no passar dos anos os pais foram perdendo a sua autoridade. Porque eles mesmos, nós, né, eu vou me incluir porque eu faço parte também disso, nós fomos deixando de exercer a autoridade que nos foi atribuída por Deus. Aí você pode estar pensando assim, mas então eu teria que espancar meu filho? Não, gente, não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ensinar aos nossos filhos no temor do Senhor, ordenar os nossos filhos no caminho do Senhor. Isso significa dizer que eu preciso conhecer o caminho do Senhor. Eu preciso conhecer os princípios da palavra de Deus. Eu preciso entender quem Deus é e eu preciso ensinar ao meu filho essas coisas, porque se eu ensinar ao meu filho que Deus, ele é a autoridade absoluta, e que Deus delegou a autoridade para os pais ensinar aos filhos, esse meu filho vai me ver como autoridade, porque em primeiro lugar ele vai honrar ao Senhor, ele vai ter Deus como sua autoridade primeira, e depois vem o pai, depois vem a mãe, entendeu? Então, quando a gente tem esse entendimento, gente, e a gente verifica como tem sido o ensino dos pais aos filhos e como tem sido o trabalho que algumas instituições têm desenvolvido, quem tem tido mais autoridade sobre os filhos? Porque a autoridade, como nós vimos aqui, ela vai o quê? Ela vai formar o indivíduo, né? Ela vai formar esse ser humano pensando o quê? No bem, pensando no certo e no errado, ali aprendendo a controlar os seus impulsos, a ser uma mente pensante, consciente e tendo a consciência primeira
de que Deus, ele é soberano e de que existe a vontade de Deus que deve ser o quê? Obedecida. Então essa vontade de Deus que deve ser obedecida, em primeiro ponto, quando a gente verifica a palavra do Senhor, é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses. Eu sou o único Deus. Não terás outros deuses. Eu sou o único Deus. Ame ao Senhor sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Não é isso? E aí, mas a gente não vive os 10 mandamentos, não sei o quê. Bom, quando o Senhor Jesus, ele veio, né, esteve aqui entre nós, e ele ali passou tempo com seus discípulos, dias antes de ele, né, ali ser crucificado, ele lavou os pés dos seus discípulos, né, ele serviu aquela coisa, e aí ele falou o quê? Novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós, assim saberão que sois meus discípulos. Então, se a gente entende esse versículo, a gente vai entender que eu só amo o outro se eu amo a Deus primeiro. Tem como eu amar o outro se eu não amar a Deus em primeiro lugar? A palavra de Deus, ela é muito clara em relação a isso. Não tá, sabe, não foi os princípios da palavra do Senhor para nós, eles não foram abolidos, sabe, de conduta. A nossa conduta não foi abolida. Por mais que a gente tenha vivido no mundo secularizado, então totalmente assim, divorciado, né, de Deus, porque quando a gente verifica a cultura em si, a educação, aquilo que tem sido ofertado para nós, a gente verifica que está sim, isso tudo está divorciado de Deus, porque os princípios que o Senhor nos deu, eles estão o quê? Ausentes. Estão ausentes. E um deles é a questão da autoridade. A autoridade. Hoje em dia a gente verifica isso. Os filhos têm uma dificuldade gigantesca de se submeterem aos pais. Os pais têm uma dificuldade gigantesca de educar os seus filhos. E educar os seus filhos aqui, gente, não é uma questão de ensino científico, necessariamente, tá? Educar os seus filhos, propriamente, é você formar um ser humano que tema ao Senhor, que tenha no seu coração as leis de Deus gravadas, porque se esse ser humano que você gerou for educado dentro dos princípios da palavra de Deus, ele vai ser um ser humano que honra a Deus. Então, consequentemente, essa sociedade toda que está hoje em dia, sim, sem noção ou sem um coração disposto a submeter, não existiria ou não existirá. Entendeu? Então sim, a responsabilidade é nossa, é dos pais de ensinar aos nossos filhos, primeiramente, a entendermos o nosso papel primeiro de autoridade. Nós somos a autoridade, porque a autoridade, ela parte, né? Depois de delegada de Deus a nós aqui vamos formar uma sociedade que vai, então, exercer a autoridade conforme o Senhor quer, conforme delegada por Deus ou não.
E por que que as autoridades, existem autoridades hoje que não são autoridades que agem conforme o princípio de autoridade que vem de Deus, pensando no bem, praticando a justiça, dando a cada um aquilo que lhe é de direito. Por quê? Porque esse princípio tem se perdido. Porque tem pegado, né, essas mentes malignas pegaram esse princípio, dissolveram e começaram a jogar outras coisas, e nós, cristãos, filhos de Deus, não temos o quê? Nos posicionado. Por quê? Porque tem faltado conhecimento. Né? A palavra do Senhor fala, meu povo padece por falta de conhecimento. E aqui é um conhecimento, primeiro, da palavra de Deus, mas também de outras coisas, de saber o que está sendo proposto por aí, né? É claro que se a gente vai olhar a sociedade hoje, a gente pode ficar um pouco assim com uma aflição de espírito, pensando, mas e agora? Quando a gente vê tanta delinquência, principalmente, tantos filhos matando pais, pais matando seus filhos, às vezes permitindo situações de sofrimento mesmo aos seus filhos, não tem ali aquela consciência da sua responsabilidade em relação aos seus filhos, porque isso a gente percebe, a maioria dos pais não tem essa consciência de que o seu filho é a sua responsabilidade intransferível, que ele é autoridade sobre essa vida, que ele foi instituído por Deus sobre essa vida, de ordenar, de exercer autoridade sobre esse ser que precisa de cuidado, que precisa de instrução, que precisa de ser formado ali no seu caráter, na sua personalidade, em conformidade à palavra de Deus, para então poder exercer governo quando adulto, que vai exercer governo, todos nós exercemos governo, seja na nossa própria vida, porque aí a gente vai precisar conduzir, né? Se conduzir dentro de uma sociedade, e se essa condução ela for uma condução que infringe as regras dessa sociedade, então ele vai padecer muitas coisas. Se ele for um homem que não entenda a responsabilidade e a autoridade delegada como marido ou como pai, a família dele vai sofrer. E aí olha só a responsabilidade aqui, gente, porque a partir desse filho, né, vai sair um profissional que vai ser a autoridade, a sua área ali de função, de exercício profissional, né? Quando casar, vai ser autoridade sobre a esposa, sobre a família, no caso, sobre os seus filhos. Então, olha para você ver. E aí são esses mesmos, porque é do núcleo familiar, é do seio familiar que saem os professores, que saem os advogados, que saem os prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, ministros. É do núcleo familiar. Então, se a gente parar para pensar aqui e a gente olha para essa sociedade que a gente ultimamente, né, tá insatisfeito e fala, mas aquele lá, não. Aonde foi a falha? Aonde foi a falha? A gente sabe que existem pais tementes ao Senhor e que às vezes ensina, mas a criança tem o coração obstinado e pende para o mal. A gente sabe, mas isso é exceção, não é a regra, entendeu?
não é a regra. Então, a gente precisa voltar a esse princípio de autoridade. E começa no lar, e começa na família. É pai, é mãe que é autoridade sobre a vida dos seus filhos. Não são os filhos a autoridade no lar. Não é o filho que decide o que come, que hora dorme, que hora acorda. Não, é os pais. Se os pais pensam que querem desenvolver filhos que tenham noção de ordem, é o pai que tem que ensinar, é a mãe que tem que ensinar, né? Disciplina, é o pai que tem que ensinar, é a mãe que tem que ensinar. Quando a criança está ali com, né, muito... A Bíblia nos orienta lá em Provérbios que é necessário usar a vara da disciplina. Isso a gente verifica no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi tirada essa autoridade dos pais de correção, não é? Aí você pensa assim, mas é porque eles estão pensando no bem da criança? A Bíblia fala o contrário. Porque o que a Bíblia fala é que se você não usar da disciplina para ensinar a criança, ela vai crescer um indivíduo que não, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo aqui, gente, porque eu não tinha pensado falar sobre isso, dizer bem a verdade para vocês, mas o Senhor está me instigando a falar sobre essas coisas, hein? Olha só, Deus é maravilhoso. Eu não sei como está seu coração aí, ouvindo todas essas coisas, gente. Eu sei que isso pode causar, assim, talvez uma resistência, eu espero que não. Eu oro para que o Espírito Santo, sabe, ministre aí ao seu coração mesmo, para que essa palavra entre e te traga assim um entendimento, de que isso é bíblico, né? É real mesmo, tá? Em Provérbios 29:15 fala assim, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Então, isso é a Bíblia que está falando. Então, se você pega o estatuto e pega a Bíblia, você se submete ao estatuto ou você se submete à Bíblia? Quem que é a autoridade maior sobre a sua vida? Porque aí a gente precisa entender essas coisas, gente. A gente precisa entender essas coisas. Porque às vezes a gente fala assim, mas é lei, foi criado. Mas peraí, a lei está me tirando algo, está dizendo que é para eu não fazer algo que a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus, Ele é a autoridade absoluta sobre a minha vida. Se Deus, Ele dá instrução em sua palavra de como nós, enquanto pais, precisamos agir com os nossos filhos, e aí você vai ler em outras passagens aqui, falando sobre o coração da criança, né? Mostrando por que a gente precisa ensinar a conduzir. Nem sempre é necessário usar a vara, mas às vezes a disciplina em si é você determinar coisas, não vai fazer tal coisa. Vai ficar lá e não vai fazer e pronto. Esperneou, não sei o que, não vai fazer, pronto. Você é autoridade. Porque se a criança, ela não quer fazer e você fala, o que acontece? Sempre, né?
criança nunca vai ver você como autoridade, porque ela vai entender que ela tem poder para decidir e a criança não tem poder para decidir. Só tem autoridade quem tem a capacidade de raciocínio, consciência, tá? Só. Por que que a maioridade ela é aos 18 hoje, mas ela era aos 21? Por quê? Porque nessa fase do nascimento até os 21 anos, o cérebro está em desenvolvimento de todas as suas competências e alguns estudiosos dizem que até os 25. Entendeu? Que é a pessoa ter a consciência moral, de decisão, de condução. A Bíblia fala sobre isso, né? Que a criança, ela não tem o poder ali de se orientar até ela ter condição, ela tem ali um tutor. Por quê? Porque ela não sabe, ela precisa ser instruída, ela precisa ser desenvolvida nas suas capacidades de raciocínio, né, de usar mesmo o raciocínio, a razão, controlar os impulsos, não se mover por vontade. E a criança, né, o adulto, vai se tornar um adulto, na verdade, somente se for ensinado a submeter a sua vontade ao dever de consciência. E esse dever de consciência, ele parte de quê? Nós temos em nós, embutidos em nós, consciência sim de coisas que nós não devemos fazer. E outras nós somos ensinados. Tanto que o Senhor, ele deu ali para o povo hebreu, né, para a nação de Israel, as diretrizes de condução. Como fazer as coisas? A gente verifica sim leis sendo estabelecidas, né? Então, isso precisa ser o quê? Ensinado. Então, nós, né, a autoridade na nossa casa, autoridade sobre os nossos filhos, nós temos essa responsabilidade. Você está percebendo a seriedade da coisa? Por quê? Nós talvez até hoje não tínhamos parado para pensar dessa maneira, mas outros pensaram. E infelizmente, outros com um propósito maligno. E eles têm sim, eles têm tido êxito nisso. É só a gente pegar a sociedade em si, verificar homens, mulheres, famílias. Hoje em dia sim, é verdade, é difícil, né, a gente encontrar uma família tradicional, estruturada. Mas isso também foi um trabalho, gente. Também foi um trabalho. Então, isso é muito sério. Eu creio piamente que é possível nós nos levantarmos enquanto igreja aqui, ó, que estamos tendo esse entendimento hoje, de falar, não, a partir de hoje, não, eu sou autoridade, a partir de mim. Vou gerar autoridades que poderão ser governantes, que vão ser submissos à autoridade de Deus, que vão buscar o bem conforme a vontade de Deus, que vão aplicar a justiça conforme a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, gente. Maravilhoso, né? Nossa, gente, essa lição ela é muito boa, viu? Muito, muito, muito boa. Bom, aí ainda no tópico 1, tem um ponto que fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. Como exercer a autoridade, tá? Então, no tópico 1.3 fala como exercer a autoridade.
Então fala que para a gente chegar a ser uma autoridade, a gente precisa aprender, né, a se submeter. Uma pessoa chega a ser autoridade de diversas maneiras. Ah, não, eu me confundi aqui. Ó, uma pessoa chega a ser autoridade de diversas maneiras, né? Então, como nós vimos, tem vários tipos de autoridade aí e todas elas são delegadas por Deus. Também nós podemos exercer a autoridade pelo exemplo, tá? E com amor. A gente tem que... não pode esquecer disso, né, gente? A gente está em posição de autoridade, mas a gente não pode, às vezes, dar uma ordem, querer que o subordinado, digamos assim, se submeta a você, mas você age diferente daquilo que você diz, tá? Isso é complicado. Não tem, e isso aqui entra um ponto também em questão de filhos, né? Se você, quando você está ensinando para a criança a questão da disciplina, por exemplo, se você disser para ela assim, você não vai fazer tal coisa, porque se você fizer, eu vou fazer X coisa, e aí ela faz, e aí você não cumpre o que você disse, pronto, você já perdeu a autoridade. Ela não vai te respeitar como autoridade. Por isso que às vezes alguns pais perguntam, por que meu filho não me obedece? Tá faltando você exercer autoridade. E a autoridade está relacionada diretamente àquilo que você diz e àquilo que você faz. Então, aquilo que você diz é importante, mas aquilo que você faz atesta aquilo que você diz. Se você diz e você não faz, logo o que você disse perdeu o seu valor. Entendeu? E com amor. Então, sempre que você for exercer a autoridade, e aqui eu estou focando muito na questão dos pais, mas isso se aplica para quaisquer autoridade, tá? Seja um líder de célula, seja um discipulador, seja um governante, seja um pastor, seja qualquer autoridade, serve para todos, tá? Então, com amor, às vezes a autoridade vai precisar ser o quê? Enérgica, vai precisar realmente exercer a autoridade e geralmente aquele que está subordinado à autoridade pode entender que aquilo não deve, está errado, é contrário à vontade, né? Mas ela tem que exercer a autoridade porque existem o quê? Princípios que regem aquela instituição, seja ela familiar, seja ela eclesiástica, seja ela governamental. Ok? Então existem regras ordenadoras de funcionalidade dessa instituição. Então, para que uma instituição funcione bem, precisa ter regras de funcionamento, né? Na família tem, na igreja tem, na sociedade tem, né? Então a gente na sociedade tem são as leis, a gente tem, isso, são as leis, né, que nos orientam ali na nossa conduta enquanto cidadãos, enquanto civis. Então todas elas, eu não concordo, eu tenho que... Não, então, você pode não concordar, mas se você não se meter, bom, não muda, né? Não muda o princípio. O princípio continua o mesmo. Você só estará em desobediência. É simples assim.